Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei, são mais de 350 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês. Me acompanhem por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Alice Louise nasceu no ano de 1939 nos Estados Unidos. Não se sabe muito sobre a infância e adolescência da Alice, sabemos apenas que ao longo dos anos ela se casou várias vezes. O segundo marido da Alice, Don Prunty, teria falecido de complicações do alcoolismo. Nessa altura, ela já tinha 5 filhos. Nos anos 70, ela trabalhava como enfermeira no Hospital de Administração de Veteranos em Sheridan, no estado norte-americano de Wyoming. No hospital, ela conhece um dos pacientes psiquiátricos chamado Ronald Holtz. O Ronald era um veterano da Guerra do Vietnã que havia sido dispensado honrosamente do Exército dos Estados Unidos em 1970. Sua dispensa ocorreu por conta dos seus problemas psiquiátricos e, além disso, Ronald apresentava comportamentos violentos, tendo muitas vezes surtos pesados de violência. Mas isso não impediu que ele e Alice começassem um relacionamento. As coisas foram evoluindo e eles se casaram em 17 de setembro de 1974. Já casados, eles saem de Sheridan e se mudam para Cheyenne, uma cidade a mais de 500 km de distância, porém ainda no estado de Wyoming. Alice levou os filhos junto e, na época, sua filha mais nova, a Erica, tinha cerca de 2 anos. O Ronald trabalhava como motorista de táxi e ainda fazia visitas ao hospital psiquiátrico e, segundo registros do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos, no dia 24 de dezembro de 74, ele foi liberado para realizar um programa de trabalho e estudos. Depois daquele Natal, ele parou de dar notícias à sua família e, menos de 5 meses depois de terem se casado, Alice entra com um pedido de divórcio. Em 5 de fevereiro de 75, o divórcio é concedido pelo governo, porque Ronald nunca foi localizado para receber a documentação. Em 1976, aos 37 anos, divorciada 3 vezes e com 5 filhos, a Alice se muda para a região do condado de Fremont, também em Wyoming, com o objetivo de recomeçar mais uma vez sua vida. Não muito tempo depois, ela conhece o vizinho Gerald Uden. Na época, o Gerald tinha cerca de 34 anos e, assim como Alice, já havia passado por 3 casamentos. Sua última esposa teria sido Virginia Uden, com quem ele se casou em 23 de julho de 1974. Virginia tinha 2 filhos do primeiro casamento, chamados Richard e Regan. Menos de 1 ano depois do casamento, Gerald adota legalmente os filhos dela, que ainda eram crianças. A adoção aconteceu em 28 de março de 1975. Na época em que ele conheceu a Alice, o Gerald já havia se divorciado da Virginia, então ele e a Alice começam a se relacionar e cerca de 5 meses depois eles se casam, ainda em 1975. A Alice adota o sobrenome dele, então agora ela era Alice Uden. Juntos eles compram uma fazenda na área rural de Fremont e lá eles começam a construir a vida deles como uma família, já que a Alice levou seus filhos para morar com o novo marido. No verão de 1980, a Virginia decide se mudar com os filhos Richard, que tinha 11 anos, e Regan, 10 anos de idade, para essa mesma área rural que o seu ex-marido Gerald estava morando. Pouquíssimo tempo depois, no dia 13 de setembro de 1980, a mãe da Virginia, chamada Claire, vai até o departamento do xerife do condado de Fremont para dizer que a sua filha e os seus netos estão desaparecidos. Segundo ela, a Virginia teria dito que ela tinha combinado que naquele dia ela iria com os filhos caçar pássaros com o pai deles, com o Gerald, mas o Gerald disse que eles nunca apareceram. O carro que a Virginia dirigia naquele dia foi encontrado depois, próximo do Parque Dickinson em Lander, e na verdade aquele carro não era dela, era da mãe dela. E quando eles encontraram o carro, ele estava no meio das árvores, coberto por galhos, então parecia que alguém estava tentando esconder o carro. Quando o carro foi encontrado, a polícia examinou o interior do veículo e dentro tinham vários cartuchos de bala e sangue, o que acabou levantando muitas dúvidas sobre o que teria acontecido. Amostras de sangue foram mandadas para laboratórios e quando os resultados voltaram, comprovaram que aquele sangue era da Virginia, mas não tinham fluidos dos filhos dela dentro do carro. O xerife do condado de Fremont decidiu mandar 75 voluntários e policiais para toda aquela área do parque para que eles buscassem por qualquer coisa que eles pudessem encontrar, qualquer coisa que pudesse ajudar no caso, qualquer tipo de evidência. O único problema era que o Parque Dickinson era um parque bem conhecido na época, ele era frequentado por muitas pessoas que iam fazer piqueniques, que iam caçar, então sempre tinha muito lixo lá no parque, as pessoas jogavam, então era muito difícil para os voluntários e para os policiais entenderem o que era realmente uma evidência para o caso e o que era apenas lixo que alguém deixou lá.
Mesmo assim, os voluntários e policiais foram capazes de encontrar alguns itens importantes no local, como uma faca, algumas roupas íntimas de menino, uma meia, um pedaço de carpete marrom, um velho tapete de carro, um pente de bolso, uma pilha de pontas de cigarro, um sapato esquerdo de criança e um velho casaco marrom peludo. Cada peça foi catalogada, fotografada e armazenada. A Claire, que é a mãe da Virginia, ajudou a identificar aquele casaco como sendo da sua filha. Ela disse que se lembrava que ela mesma tinha apresentado a filha com aquele casaco. Inclusive, desde a primeira vez que a Claire conversou com os policiais sobre o desaparecimento da sua filha e dos netos, ela dizia com convicção que ela sabia quem era o culpado e que ela tinha certeza que tinha sido o Gerald, que ele tinha matado a filha dela e os seus netos. Com isso, a polícia questionou a Claire perguntando qual seria a motivação para que ele cometesse um crime horrível desses, e aí ela disse que ela sabia que tinha muita tensão entre eles por conta da pensão alimentícia das crianças. A Claire afirmou que tanto o Gerald quanto a sua nova esposa Alice acreditavam que a pensão era uma forma da Virginia se aproveitar do Gerald e conseguir tirar dinheiro dele. Os policiais estavam investigando o caso, e todas as possibilidades sobre o que poderia ter acontecido, então eles decidem interrogar a Alice e o Gerald para tentar entender se eles teriam alguma coisa a ver com o caso, já que a Claire estava dando todas aquelas alegações. Porém, isso só aconteceu no dia 14 de novembro de 1980, ou seja, 2 meses depois do desaparecimento da Virginia e dos seus filhos. Só que o interrogatório precisou ser encerrado porque quando eles começaram a perguntar para os dois sobre a Virginia, a Alice começou a ficar emocionalmente sobrecarregada e o Gerald começou a apresentar sintomas físicos de mal-estar, então eles precisaram encerrar o interrogatório. E aí, a forma como eles responderam, como eles agiram, as perguntas começaram a levantar ainda mais suspeitas. Fora que em algum momento o Gerald teria dito que se não tem corpo, não tem como comprovar um crime. Então, apesar de existirem muitas suspeitas sobre o casal, os investigadores não tinham absolutamente nada que realmente ligassem os dois ao desaparecimento. Anos se passaram e o caso ainda não tinha sido solucionado, mas tinha muita pressão da polícia e da comunidade em cima do Gerald e da Alice, porque eles acreditavam realmente que eles tinham alguma coisa a ver com o caso, mas eles não tinham nenhuma prova disso, não tinham novas pistas para se seguir. Até que em 1982, os dois decidem se mudar de Wyoming por conta de toda essa pressão. Então eles vendem a fazenda e se mudam para Chadwick, no Missouri, quase 3.000 quilômetros de distância do local que eles moravam. Para os novos vizinhos, eles eram um casal comum, criavam 2 filhos no local e mantinham-se isolados, mas frequentavam a igreja regularmente. Mais de 10 anos se passam sem nenhuma nova evidência sobre o caso, sobre o desaparecimento da Virginia e dos filhos, até que em 1984, um dos filhos da Alice, chamado Todd, acaba revelando às autoridades que sua mãe teria confessado envolvimento em um assassinato. Porém, esse assassinato não tinha nada a ver com o desaparecimento da Virginia, porque ela teria confessado que ela matou, na verdade, o marido dela antes do Gerald, que no caso seria o Ronald Holtz. Então, ela teria dito para o seu filho que ela atirou na nuca dele usando uma arma calibre 22. Depois, ela escondeu o corpo dentro de um barril e descartou esse barril em uma mina abandonada. Então, na época, o Ronald teria 25 anos. O Todd relata que na primeira vez que a Alice contou para ele sobre isso, ela disse que cometeu o crime enquanto o marido dormia. Na época, os investigadores buscaram todas as formas possíveis para tentar realmente encontrar alguma prova de que essa história era verdadeira. Eles foram até a mina que ela teria citado e procuraram o barril por lá, mas não encontraram nada. Mas a partir desse relato do Todd, eles começaram a acreditar que ela realmente tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Virginia. Só que assim, o caso já estava arquivado há mais de 10 anos, porque eles não tinham pistas novas, não tinham nada para investigar, sobre o caso. Então, em 2005, a Divisão de Investigação Criminal de Wyoming decide reabrir o caso. E, obviamente, eles queriam conversar com a Alice, então no dia 8 de janeiro de 2005, eles vão até a casa dela, que agora ficava em Missouri, como eu falei pra vocês, ela mudou pra lá. E aí, quando eles chegaram, ela estava sozinha, e ela contou que ela passava longos períodos sozinha, porque agora o Gerald trabalhava como caminhoneiro, então às vezes ele ficava semanas longe. E nessa ocasião, a conversa, entre os investigadores e a Alice não era um interrogatório, era uma conversa bem tranquila, assim, que foi muito calma. Só que no primeiro momento em que eles citaram o nome do Ronald, ela simplesmente caiu da cadeira que ela estava sentada, meio que desmaiando no chão. Quando ela se recompôs, ela disse que essa história que ela contou pro Todd era um conto, e que na época ela simplesmente deixou o Ronald de lado e seguiu com sua vida e que ela não tinha nada a ver com o sumiço dele. Como eles não tinham nenhum tipo de evidência para prosseguir com uma acusação, a conversa terminou ali e eles não tinham como seguir a investigação do caso. Mas aí os policiais decidem conversar com a Erica, que é a outra filha da Alice. Eles já tinham falado com o Todd, então conversam com ela. E depois disso eles decidem retornar para aquela fazenda que a família Uldon morava em Wyoming para procurar por evidências.
Eles vão até lá, mas não conseguem encontrar nada, então, infelizmente, o caso ficou parado por mais alguns anos. Em 4 de abril de 2013, a mãe da Virginia, Claire, falece aos 92 anos de idade, sem nunca ter descoberto o que realmente aconteceu com sua filha. Quando isso aconteceu, acabou meio que acendendo uma chama nos investigadores de tentar mais uma vez solucionar o desaparecimento da Virginia e dos seus filhos. Poucos meses depois disso, ainda em 2013, os investigadores voltam para aquela mina que o Todd tinha comentado, buscam mais uma vez e encontram um barril com um esqueleto dentro. Os restos mortais do Ronald estavam a 12 metros no poço da mina do rancho Raymond. A parte de trás do crânio encontrado nessa ossada tinha um buraco de bala e uma bala dentro do crânio. A descoberta desse barril correspondia à história que os investigadores ouviram sobre como a Alice se livrou do corpo do marido. A ossada foi levada para análise através de exames laboratoriais e, com base no DNA, confirmou-se que os ossos pertenciam mesmo ao Ronald Holtz. Então agora, finalmente, com evidências em mãos, a polícia prendeu a Alice e ela foi levada sob custódia no dia 26 de setembro de 2013, aos 74 anos de idade. Ela negou qualquer envolvimento na morte do Ronald, mas quando foi confrontada com as evidências que a polícia tinha, ela confessou. Ela justificou que havia matado o Ronald porque ele estava ameaçando a sua filha Erica, que era uma criança na época. Foi aí que as autoridades começaram a pressionar a Alice, porque como ela tinha confessado esse crime, eles acreditavam que ela poderia confessar também o que tinha acontecido com a Virginia, né, o que eles fizeram com ela, mas ela continuava dizendo que ela não tinha nada a ver com essa história. Mas ela foi acusada em homicídio em primeiro grau pela morte do Ronald. Não muito tempo depois, o Gerald entra em contato com as autoridades, agora dizendo que ele queria conversar com eles porque ele não estava entendendo por que eles tinham prendido a esposa dele. Aparentemente, quando ele fez essa ligação, ele acreditava que ela tinha sido presa pela morte da Virginia e dos seus 2 filhos. Então, assim, ele não fazia ideia de que se tratava de outro caso. Foi assim que ele começou a relatar o passo a passo de como ele atirou com um rifle calibre 22 na Virginia e nos seus filhos. Ele não demonstrou qualquer emoção e na sua confissão ele disse entre aspas: Richard estava parado ao lado da porta traseira do carro. Eu atirei atrás da sua orelha. Isso levou aproximadamente 10 segundos. O Reagan viu o que estava acontecendo, correu, tropeçou e caiu na vala. Quando ele fez isso, eu me aproximei e atirei atrás da orelha dele. E durante todos esses anos, a mãe da Virginia, Claire, estava certa porque ele confessou que a motivação do crime teria sido porque ele não queria pagar a pensão alimentícia. Ele disse que depois de cometer o crime, ele teria colocado os corpos dentro de barris e descartado em uma mina abandonada. Meses depois, ele volta no local, recupera os barris e descarta novamente no lago Fremont. Ele também descartou a arma do crime e ele disse que na época ele tentou fazer com que o carro da Virginia, que na verdade era o carro da mãe dela, caísse de um penhasco, mas ele não conseguiu. E foi aí que ele escondeu o carro daquela forma que eu falei pra vocês, que foi encontrado pouquíssimo tempo depois, né, do desaparecimento da Virginia. O Gerald, inclusive, teria ido a uma excursão com a polícia para ajudá-los a encontrar os corpos no lago antes de ser preso, mas os corpos nunca foram encontrados. Ele disse às autoridades que não sentiu qualquer prazer ao cometer os assassinatos, mas que isso interrompeu sua obrigatoriedade em pagar a pensão alimentícia. Gerald Uden recebeu 3 acusações de homicídio em primeiro grau, depois que haviam se passado 33 anos do seu crime. Ele tinha 72 anos. Em 1º de novembro de 2013, ele se declarou culpado de suas 3 acusações e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Já o julgamento da Alice começou em maio de 2014. Ela só foi julgada praticamente 40 anos depois do seu crime. Uma alegação teria surgido de que a Alice e o Gerald teriam cometido os crimes para poderem ficar juntos, já que a Alice assassinou seu marido Ronald e o Gerald assassinou sua ex-esposa Virginia. Mas se a gente olha a linha do tempo do caso, não faz muito sentido porque eles nem tinham se conhecido ainda quando a Alice atirou no Ronald. E o Gerald e a Alice já estavam casados quando ele atirou na Virginia e nos filhos. Os promotores usaram o depoimento do Todd, né, filho da Alice, como base para o seu caso. Eles alegaram que o Ronald estava deitado em sua casa, dormindo, quando foi baleado. A equipe de defesa, entretanto, alegou que a Alice agiu em legítima defesa com o objetivo de proteger sua filha Erica. Segundo ela, o Ronald, que trabalhava como motorista de táxi na época, chegou do trabalho um dia e foi deitar para descansar. Porém, a Erica, que ainda era um bebê, estava chorando muito e isso deixou o Ronald extremamente irritado, então ele levanta dizendo que ele vai matar a criança e começa a andar em direção ao berço. Quando ele para na frente do berço, a Alice teria atirado em sua nuca para proteger a filha. Ela disse que antes disso acontecer, ela tentou impedi-lo de conseguir chegar até o quarto do bebê, mas que ele empurrou ela e que depois ele correu pro quarto do bebê e ela estava próxima de um armário de esfregões e ela viu que tinha uma arma ali, então ela pegou a arma, foi atrás dele e atirou em sua nuca. Ela disse que depois ela pegou a filha de 2 anos no colo, a Erica, e levou até a casa dos pais do Ronald, que moravam no Colorado, deixou ela lá, voltou para casa, né, onde ela morava, para se livrar do corpo. Quando ela deu esse testemunho, ela já tinha 75 anos de idade e ela disse que gostaria de nunca ter conhecido o Ronald,
porque aí nada disso teria acontecido e que ele era um homem assustador. Durante o depoimento, ela disse que tinha muito sangue do Ronald no colchão do berço, então ela tirou aquele colchão e descartou em um aterro sanitário, e que a mãe dela ajudou ela a fazer isso. E aí tem os depoimentos dos especialistas que afirmaram que o Ronald tinha um histórico de instabilidade mental, e ele também foi diagnosticado como tendo tendências sociopatas. Além disso, ele teve várias explosões violentas nos diferentes centros médicos que ele ficou internado. E aí muitos se discutiam em relação ao depoimento da Alice e a história que ela contou pro filho dela, né? Então ela deu duas versões diferentes. Pro filho ela disse que atirou no Ronald enquanto ele dormia na cama, e na versão dela, ela disse que atirou nele enquanto ele estava indo em direção ao berço, né? Ele estava bem na frente do berço, segundo ela. A promotoria alegou que o ângulo do tiro correspondia ao Ronald estar dormindo na cama. Já a defesa dizia que o ângulo em que a bala entrou também correspondia com a versão de que ele estava inclinado no berço da Erica. A Alice também relatou que ela pegou um barril onde ela guardava várias decorações de Natal, que ela tirou essas decorações de lá e colocou o corpo do marido dentro. Ela enfiou o barril no porta-malas e o levou até Rimon Ranch, que é uma pequena fazenda de gado entre Cheyenne e Lareim, onde havia uma mina de ouro abandonada, descartando o corpo no local. A Alice já havia trabalhado como zeladora nessa fazenda, por isso ela conhecia o local. O Todd, filho da Alice, testemunhou que anos antes sua mãe lhe disse que ela atirou em Ronald enquanto ele estava dormindo, reafirmando a mesma história que ela já tinha revelado para ele anteriormente. A Alice também tem uma outra filha chamada Teresa, de 55 anos, que também testemunhou. Ela relata que sua mãe também havia confessado para ela o que ela fez com o Ronald. Essa confissão teria acontecido enquanto as duas bebiam juntas. Ela disse entre aspas: "Ela simplesmente, do nada, me contou como acordou numa noite, pegou uma arma calibre 22 e atirou na cabeça dele." Segundo as autoridades, o crime teria acontecido entre a véspera de Natal de 1974 e o dia 5 de fevereiro de 1975. O advogado de defesa da Alice, Donald Miller, pediu para que o juiz considerasse dar a ela liberdade condicional, porque sua filha Erica havia sido diagnosticada com câncer e o médico disse que ela teria apenas 6 meses de vida. Em sua condenação, o juiz do tribunal, Stephen Sharp, disse que considerou fatores atenuantes, como o fato de que ela não tinha antecedentes criminais. Porém, o júri rejeitou que tenha sido um assassinato em legítima defesa. O promotor Scott Homer argumentou que o assassinato foi um ato deliberado e ponderado da parte da Alice para que ela se livrasse do Ronald. O promotor ainda disse que a saída que ela encontrou foi matar o marido e se livrar do corpo de uma forma que ninguém encontrasse ele. A Alice foi condenada à prisão perpétua em 2014 e faleceu 5 anos depois, em 2019. Tanto a Alice quanto o Gerald foram mandados para a mesma prisão em Wyoming. Antes mesmo da morte da Alice, o Gerald já tinha tentado retratar sua confissão. Ele enviou 2 cartas para seu biógrafo, uma delas antes da morte da Alice e outra depois. A primeira carta foi enviada em 2019 e o Gerald disse que depois de agonizar muito sobre essa decisão, ele decidiu confessar que os corpos da Virginia e dos filhos não estavam no Lago Fremont, como ele teria dito anos antes. Ele disse que, na verdade, ele não fazia ideia de onde os corpos poderiam estar. Ele disse que nunca perguntou para Alice se ela tinha assassinado a Virginia e seus filhos, e muito menos aonde ela tinha escondido os corpos, porque ele disse que sabia que ela nunca ia confessar. Ele disse que sabia que ela negaria tudo e sempre diria que ele era o culpado. A segunda carta ele enviou no dia 13 de junho do mesmo ano, apenas um dia depois da morte da Alice. Na carta ele disse que estava livre para pedir a exoneração total e que ele queria pedir isso aos tribunais mesmo não sabendo se seria ouvido. Ele disse que teria pedido para Alice confessar que ela também teria matado o seu outro marido Don e que ela tinha assassinado a Virginia e os seus filhos, mas ela se recusou. Em setembro de 2019, o tribunal rejeitou os pedidos do Gerald para retirar a sua confissão. Portanto, ele permanece encarcerado até hoje em uma prisão em Wyoming. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir onde e quando quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que tem conteúdo extra por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.